O desmatamento na Amazônia cresceu 68% em janeiro, na comparação com o primeiro mês do ano passado. Os dados analisados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia acendem um alerta. E quando a gente compara janeiro de 2025 com janeiro de 2024, o aumento do desmatamento foi de 68% e da degradação florestal foi mais de 2.000%. Só em janeiro, 133 quilômetros quadrados foram devastados, o que representa mais de 400 campos de futebol por dia. Mato Grosso liderou o ranking do desmatamento com 45% do total, seguido de Roraima com 23% e Pará com 20%. Já em relação à degradação ambiental, quando há uma extração parcial de uma área, o Pará aparece no topo com 46% das ocorrências, seguido do Maranhão com 40%. Os dois, por exemplo, contribuem para as questões da emissão de gases de efeito estufa, quando a gente olha a longo prazo para essas questões climáticas, de mudanças climáticas. Esse engenheiro florestal ressalta que os distúrbios geram impactos ambientais, sociais e econômicos. Eles não criam empregos formais, eles não geram divisas para o Estado. Então é uma atividade que ocorre à margem da legalidade, muitas vezes atrelada à violência no campo, colocando em risco a vida de pessoas que vivem nessas regiões. Como a gente viu na reportagem, mais um cenário de degradação ambiental preocupante, né? Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente vai fazer conexão agora com o professor da FGV, Direito Rio, e também da Escola de Economia da FGV em São Paulo, onde lidera as pesquisas e projetos sobre clima e transição verde, o Daniel Vargas. Boa tarde, Daniel. Sempre legal ter você comigo aqui, viu? Eu que agradeço, Kellen. Uma honra. Daniel, ano de COP30, a gente sabe como o Brasil é cobrado, tanto internamente quanto internacionalmente, para preservar os nossos recursos naturais, preservar a nossa Amazônia, né? A reportagem deixou claro que a gente não tem feito o papel de casa, a lição de casa, como deveria, né? A pressão vai aumentar. A gente sabe que o Brasil, esse ano, é uma espécie de centro do palco universal, onde lideranças políticas, econômicas, científicas vão se reunir para falar um pouco sobre o desafio do clima, mas, sobretudo, sobre a realidade do meio ambiente e do Brasil nesse cenário, não é? Uma COP na Amazônia que chama a atenção de todo mundo, e o fato de a gente ter os índices de desmatamento sendo elevados junto com a degradação parece colocar em xeque ou expor parte da nossa autoridade para chamar o mundo à responsabilidade, para também cumprir cada um com as suas responsabilidades. Agora, de que forma a gente pode realmente colocar uma ação mais efetiva de proteção? Porque a gente vem, dá o dado, né? A gente fica chocado, a gente sabe da importância do meio ambiente, mas o fato é, quando vai mudar, né? Kellen, parece aquele velho filme repetido várias vezes, não é? Vai ano e vem ano, é sempre uma espécie de ondas em que a gente tem um curto período de redução do desmatamento, seguido por uma outra onda de avanço do desmatamento. E o que está na base desse ciclo de repetições, a meu ver, é uma visão estreita sobre o problema ambiental, que acaba identificando a raiz desse problema com uma espécie de mau comportamento de pessoas criminosas, cuja solução passaria por polícia. Então a lógica é, eu vou aumentar a repressão e o efeito disso é fazer com que essas pessoas más parem de desmatar. Mas na verdade a realidade da Amazônia é um pouco mais complexa e difícil, porque ela é marcada por imensa pobreza. Os índices sociais de saneamento, de saúde, de bem-estar, de desenvolvimento humano na Amazônia são muito menores do que nas outras partes do Brasil. E o fato é que esse conjunto de pessoas vulneráveis acabam muitas vezes sendo empurradas para atividades econômicas ilegais. E, portanto, para a gente entender a solução do problema, a gente precisa integrar a dimensão social e econômica, ou até eu diria, colocá-la em primeiro lugar. O que vai salvar a Amazônia é a segurança alimentar e energética, a começar pelo desenvolvimento humano da sua população. Sem isso, nós vamos continuar nesse ciclo, né, em que a gente tem um conjunto de momentos de alta pressão, com responsabilidades policiais que geram um bom resultado, mas seguido, não é, por um momento seguinte de abandono e de vulnerabilidade que acaba muitas vezes
renascendo, retomando essa onda de degradação que a gente está assistindo mais uma vez. Você tocou num ponto fundamental, né? Pessoas moram na região e elas precisam sobreviver dignamente, né? Agora, tem mais um assunto chegando aqui, porque como a gente já falou mais cedo no Conexão, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recuou o tom e disse, abre aspas, estar pronto para conversar sobre minerais, fecha aspas, com os americanos. A Ucrânia tem grandes depósitos das chamadas terras raras e minerais estratégicos. E Trump afirmou que esses recursos deveriam ser trocados pelo apoio dos Estados Unidos à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Bom, a gente sabe, né, que os Estados Unidos são um país grande poluidor, não é verdade? Junto com a China ali. E quando a gente vê uma fala dessa do presidente Trump, o que a gente pode interpretar, hein? Bom, Kelly, o principal emissor histórico de gases de efeito estufa são os Estados Unidos, né? Se a gente olhar hoje, a China está disparado na frente, mas no acumulado os Estados Unidos têm uma participação mais significativa. O primeiro passo curioso dessa negociação que está acontecendo para a paz na Ucrânia em relação aos minerais críticos é que uma parte desses minerais é especialmente relevante para novas indústrias estratégicas, como, por exemplo, de energias renováveis ou baterias de carros elétricos. Então, o Trump parece estar muito interessado nesses materiais, porque isso daria aos Estados Unidos uma projeção na chamada economia verde. Mas se os Estados Unidos são céticos ou se eles têm criticado essa economia verde, como entender esse interesse em ter um controle ou uma influência no acesso a esses minerais estratégicos da economia do futuro? Em parte, a resposta é que, na verdade, o Trump não é que ele esteja desinteressado nesses setores econômicos que têm ligação com o clima, é que ele está mais interessado na soberania econômica e na geração de renda e riqueza para o seu país, o que ele chama de America First. E na medida em que essa economia do futuro passe também por esses setores estratégicos que têm uma relação com o clima, para ele tudo bem. E, portanto, eu creio que ele vê nessas negociações com a Ucrânia uma chance de ganhar um espaço de influência e de poder para competir com a China no acesso a esses materiais que hoje a China domina de lavado. A gente sabe que a China hoje tem, de longe, um controle de mais de 75% dos materiais críticos conhecidos e mobilizáveis no mundo. E é aqui que está a base da nova economia, não apenas de computações avançadas, aparatos militares, mas também dessa economia verde que tende a avançar, gostemos ou não. Agora, as decisões, né, de cada governante, de cada país, principalmente das potências poluidoras, essas decisões impactam todos nós, porque nós moramos numa única casa chamada planeta Terra, né? E enquanto o Brasil bate recordes de calor, países como os Estados Unidos e o Canadá enfrentam o frio extremo. Termômetros chegaram a marcar 40 graus negativos. E aí a gente vem com a pergunta, né? O que o aquecimento global também tem a ver com o frio extremo, que inclusive impacta os próprios americanos, professor? Essa é uma boa questão, Kellen, porque tipicamente quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente pensa em aquecimento do planeta. Mas quando a gente olha para esses países no norte, na área temperada do mundo, o que a gente vê são ondas de frio recorde. Como essas coisas se conectam? E parte da resposta tem que ver, como você mencionou, a essa relação complexa entre os diversos elementos que constituem a atmosfera. E com o aumento da temperatura em todo o planeta, ela também aumenta lá no Polo Norte. E com isso, há uma espécie de aceleração das correntes de ar, que acabam escapando desse centro de gravidade do norte, empurrando esse ar frio para países que estão ali nas proximidades. E é por isso que esse vento frio, cada vez mais rigoroso, tem também chegado com a frequência incomum para países como os Estados Unidos, o Canadá, ou também países do norte da Europa. Então, tudo se conecta, em última análise, com essa dinâmica de volatilidade, de intensidade dos fenômenos climáticos e que, de certo modo, acaba atingindo a todos nós. Pois é, e aí sempre fica aquele questionamento, né? Quando que realmente a sobrevivência vai falar mais alto do que o lado do dinheiro, né? Lado econômico. Olha, aqui que está o paradoxo da história, a Kelly. Por um lado, o problema ele é econômico.
é o resultado de uma forma de organizar a economia baseada em fontes energéticas e de transporte que poluem. E, portanto, a solução ela também exigirá uma modificação das bases da economia. O grande desafio é que a negociação dos termos dessa mudança também tem custos. E quem mais poluiu ou causou o problema no passado, curiosamente hoje é quem mais resiste em abraçar os investimentos e os recursos necessários para essa transição no mundo. Aliás, como nós conversamos há pouco, nós teremos aqui em 6 meses a COP30 no Brasil. Um dos temas centrais será o financiamento da transição verde. E esse será também o tema de abertura da conversa entre os países e o tema do principal impasse dos últimos anos nessas negociações. Portanto, a gente precisa